Estão comentando aqui no chat que Klabin é furada. Klabin é furada, Rafa? Ah, cara, Ou eu não não? gosto. Eu não gosto do setor de papel e celulose, Não tá? gosta, não? Não Você gosto. prefere ficar longe? Eu acredito que, assim, exista, novamente, uma volatilidade muito grande no resultado. E quando o resultado é bom, como às vezes acontece, ele não paga, vamos dizer assim, a dor de cabeça do resultado ruim. O que, por exemplo, acontece em outras empresas do setor de commodity, tá? Então, eu particularmente não invisto em papel e celulose, né? Então, a gente tá falando de Klabin, de Suzano, tem a Irani, que o pessoal gosta bastante, né? Mas eu não invisto nesse setor. Nossa, e nenhuma dessas daí você Não, gosta? não gosto nenhuma de papel e Por celulose. conta dessa oscilação, né? Essa ciclicidade, né? Essa ciclicidade dos resultados. Novamente, na minha visão, quando o resultado é bom, ele não é bom o suficiente para que ele pague, vamos dizer assim, os resultados ruins. E, novamente, eu acho que tem tanta oportunidade no mercado que a gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa correr alguns riscos, como justamente o risco do ciclo das commodities, da celulose, no caso. Tá? E deixa eu ver aqui que o pessoal tá comentando também, Rafa. Vamos Pode tomar água aqui. E galera que tá chegando. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Acabou travando meu computador aqui. O pessoal tá perguntando de caixa seguridade. lá. Você gosta de caixa de Cara, seguridade? o que acontece, né? Você vê que o Barsi, né? Ele tem uma grande influência sobre o mercado, né? Depois que saiu um vídeo, né? Do Barsi elogiando a Caixa de Seguridade, a Caixa de Seguridade se tornou aí uma das empresas que mais tem atenção aí, né? Cara, o que eu acho sobre Caixa de Seguridade? Eu acho que é um setor interessante, como eu já tinha dito, setor de seguros, mas tem um problema, né, na minha visão, na Caixa de Seguridade, que é o sócio majoritário, no caso, o governo. Né? Então, eu gosto de evitar esse sócio majoritário. Então, por exemplo, no setor de seguros, eu tenho uma empresa como, por exemplo, a Porto Seguro, que é uma empresa extremamente resiliente nos seus resultados, que a influência do governo é menor. Né? Lembrar que no Brasil o governo influencia em tudo. Então influencia nas privadas, nas empresas mistas, enfim. Mas eu vejo que o setor de seguros é um setor que dá para escapar um pouco do governo. Tá? Então, por exemplo, eu não invisto em BB Seguridade, eu não invisto em Caixa de Seguridade, não porque não são boas empresas, elas são, mas elas têm um fator, vamos dizer assim, é uma incógnita chamado controlador, que nem sempre ele vai estar ali querendo fazer o melhor para o acionista, entendeu? Então, eu particularmente não invisto, mas é uma boa empresa. É uma boa Uma boa empresa, tá? empresa. E você não investe também em Banco do Brasil? Invisto. Investe? Invisto porque ela é ridiculamente barata para ser ignorada. Né? Então, por exemplo, a gente pega Itaú, né? O melhor banco do Brasil, o melhor banco instaurado no Brasil, vamos falar assim, é o Itaú, né? Em termos de resultado, de lucratividade, De fazer de negócios, fazer de tudo. negócio. Cara, Itaú ele é espetacular, tá? Só que, quanto que ele custa hoje? Mais ou menos 8 vezes o lucro, tá? Quanto custa Banco do Brasil nesse exato momento que a gente está conversando? 4 vezes e meia, 5 vezes o lucro. Ou seja, proporcionalmente falando, a gente está falando que o Banco do Brasil é 70, 80% mais barato do que Itaú, tá? Então, Banco do Brasil, na minha visão, é ridiculamente barato para ser ignorado, tá? Se a gente estivesse falando em mesma casa de múltiplos entre Itaú e Banco do Brasil, o Banco do Brasil estaria negociando R$ 80. Entendeu? Nesse momento, não sei quanto é que fechou hoje, mas deve estar uns 45 a R$ 47. Tá? Então, veja que existe ali uma larga margem de segurança. Por isso que, sim, eu invisto no Banco do Brasil, justamente porque faz sentido correr o risco do controlador, no caso do governo, porque ela é ridiculamente barata. É o mesmo caso da Petrobras. A Petrobras é ridiculamente barata. Ela negocia por 2 vezes o lucro. Tá? Se ela fosse negociar pelos mesmos múltiplos das outras grandes petroleiras do mundo, essa seria uma ação que custaria quase R$ 100. Hoje você compra ela por 30 a R$ 35. Né? Então, novamente, por que você, Rafael, só para ficar claro para quem tá vendo, por que você investe em Banco do Brasil e não investe em Caixa de Seguridade? Porque Caixa de Seguridade, pelo mesmo preço que ela negocia, eu tenho empresas privadas que vão me dar um resultado semelhante sem correr o risco do Do controlador. governo. Né? Então, por exemplo, Caixa de Seguridade deve estar negociando a 9, 10 vezes o lucro. Consigo comprar Porto Seguro nessa faixa. Então, Ô, na louco, minha é. visão, eu prefiro ficar com Porto Seguro. Bem mais. Agora, se Caixa de Seguridade negociasse a 4 vezes o lucro, eu compraria Caixa de Seguridade, porque daí faria sentido o O risco para mim, desconto. entendeu? Exatamente. Porque preço importa muito.
entendeu? Essa é a minha visão de investimento, mano. Eu acredito que não tem como você fazer um bom investimento pagando caro por uma ação, tá? Então, eu sempre faço esse comparativo, ó. Por esse preço, o que eu consigo comprar? Eu consigo comprar uma empresa que tenha menos risco? Ah, eu consigo. Então, eu prefiro aquela que tem menos risco. Ah, por esse preço, existe um risco, no caso do controlador, mas é ridiculamente barato. Para mim faz sentido, vamos comprar. Né? Sabendo do risco que eu tô correndo, obviamente. Né? Sabendo do risco que eu tô correndo. Sim. E, Rafa, estão perguntando aqui, ó. É uma pergunta que eu acho que eu recebo muito e você também deve receber muito. Você falou que gosta de fundos imobiliários de papel. DEVA11 e HCTR11, você anda estudando ou não? Na realidade, Só pergunta bastante, né? pergunta bastante. A gente teve na Expert semana passada, né? Conversou com alguns gestores, até para ver como que os próprios gestores dos fundos imobiliários estão vendo essa situação de DEVA11, HCTR11, né? Que, para quem não sabe, tiveram um grande problema de inadimplência com o Gramado Parque, né? Que é ali uma empresa de turismo ali da área de Gramado, tem uma série de, enfim, atividades hoteleiras, e eles entraram em recuperação judicial. A partir do momento que entraram em recuperação judicial, não pagaram as suas dívidas, tá? Existe um otimismo por uma solução positiva dessa situação, tá? Então, nesse momento, eu não estou comprando nenhum desses ativos, nem DEVA11, nem HCTR11, enfim, porque eu acho que existe sim um risco muito grande, uma incógnita aqui, que faz sentido aguardar uma solução, tá? Agora, como eu disse, existe uma expectativa positiva dos gestores hoje para uma solução interessante, uma solução para essa situação da inadimplência, tá? Se isso for resolvido de uma maneira positiva, volta aí a ter uma oportunidade na mesa. Então, o que eu estou fazendo? Né? Basicamente aguardando. Tá? Sou cotista do HCTR11, do DEVA11. Tá? Você acha que não compensa desfazer deles agora? Compensa eu acho manter? que não, cara. Eu acho que o pior já passou. Assim, o preço que ele tá hoje já tá totalmente precificado a merda toda, exatamente. Então, assim, pô, já vim até aqui, né, Luan? Vamos aguardar mais um pouco, entendeu? Vamos ver o que tá acontecendo. Né? Então, assim, novamente, né? Esse é um assunto muito importante. A gente buscou a resposta. Não existe resposta definitiva, porque é uma solução, é algo que ainda está ocorrendo, né? Está transitando. E a gente está falando de recuperação judicial, a gente está falando de justiça, está falando de interesses de N pessoas. Então, ainda é uma solução, é uma situação que vai levar um tempo ainda para que haja uma solução. Eu acho que pior que tá, não fica. Né? Eu acho que o mercado já precificou o pior. Né? Então, eu acho que faz sentido aguardar, mas não faz sentido você colocar mais dinheiro nisso. Né? Por quê? Porque, novamente, isso se torna uma aposta. Porque você não tem todas as informações mais. Você não sabe como que isso vai se desdobrar. Entendeu? E eu não gosto de apostar. Eu não gosto de colocar o meu dinheiro com um risco desconhecido. Não tem problema nenhum tomar risco. Tomar risco faz parte dos investimentos. Mas tem que ser um risco controlado, exatamente. E hoje o risco da HCTR, do DEVA11, todos eles expostos lá ao Gramado Parque, é um risco que ainda é uma incógnita. Né? A gente tem que aguardar um pouquinho mais, na minha visão. É isso que a gente está fazendo. Exatamente aí, ó. Então, explicação muito boa do DEVA11 e do HCTR11. Então, se você tem aí, fica tranquilo, mantenha-se calmo, que às vezes é melhor do que você sair vendendo tudo, né? Corrido, né? Com prejuízo e tal. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.